futuro da arquitetura é manter a intenção de melhorar o mundo, de organizar o mundo. Se a gente se distanciar dessa intenção, acho que a gente vai ter menos sucesso. Quanto mais a gente se aproximar, mantendo então o foco de que aquilo que a gente está fazendo realmente está contribuindo para transformar o mundo, aí acho que a gente tem um futuro. Eu vejo a arquitetura do passado como aquilo até que nos move a fazer arquitetura, estudar arquitetura. Pelo menos foi esse o meu caso. E acho que o que marca muito a arquitetura, o fazer da arquitetura, é essa busca pela ordem, né? Imaginando lá os nossos antepassados, eles viam aquele mundo desorganizado, né? Que fosse o abrigo dele, que na verdade era lá atrás, era apropriado, era uma caverna, de repente se sentiu necessidade de fazer a coisa de uma forma mais organizada. O abrigo para morar, o abrigo para trabalhar, o abrigo que fosse para celebrar. Então, a gente vê na arquitetura clássica isso, é sempre uma busca pela ordem, né? Os egípcios, os gregos, os romanos. Então, a ordem às vezes pode ser um pouco mal interpretada, mas quando ela digamos assim, autoritária, limitadora. Mas a busca que nós arquitetos temos pela ordem, pelo ordenar, pelo organizar, e num sentido de um resultado, né? O nosso mentor Alberto Dávila sempre pensou nisso na arquitetura de resultados, né? Acho que eu traduzo isso que ele diz como a arquitetura ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um fim, ela não existe por si mesma. Então, esse fim, que é o da organização, trazer uma forma de se fazer as coisas que pode ser, o organizado a gente pode traduzir por funcionar melhor, mas pode ser também por ser esteticamente, plasticamente mais bonito, porque afinal de contas a gente é humano e a gente gosta de ver, né, coisas, um mundo mais harmônico, e a beleza passa um pouco por aí, mesmo que ela seja subjetiva. Então, eu vejo que na arquitetura bem de antigamente era isso, e no meu caso particular, acho que é o que me atraiu muito para a arquitetura. Lógico que na prática existem muitas outras questões envolvidas, mas pensando um pouco quando eu entrei realmente para a área de arquitetura e eu fui estudar arquitetura, é a mesma coisa, né? Mudam-se os estilos, mudam-se as funções, as épocas, mas permanece esse mesmo desejo nosso como arquitetos e urbanistas de ordenar de alguma forma o mundo. Pode ser soar um pouco pretensioso, talvez seja, né? Talvez seja utópico, mas talvez as utopias, os sonhos é que nos movem, né? Isso que faz a gente ir além, ir adiante, ousar, né? Aquela história de como alguém já disse, né? Eles fizeram o que eles não sabiam que era impossível. Então a gente sonha e a gente inventa e tenta construir um mundo melhor. Quando eu entrei na arquitetura, que foi na década de 90, eu já tinha uma experiência na área também de administração. Acho que aí as coisas meio que casaram, que essa questão da organização é muito típica da administração. Essa busca é a mesma, né? Mas então o que me fascinou é as possibilidades que a arquitetura tem para transformar o mundo. No primeiro dia de aula, quando uma professora minha, que é professora de História da Arte, ela reuniu os alunos em torno de fez uma mesa redonda, ela queria ouvir um pouquinho da história do background de cada um. E eu contei o meu e ela falou assim, olha, eu acho que você tem um caminho bom aí pela frente. Até eu fiquei surpreso que eu mesmo não acreditava muito. Mas ela falou que esse link entre, por exemplo, né, administração e arquitetura fazia muito sentido num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais dinâmico e que precisa muito de ser organizado de alguma maneira. Porque a tendência dele, se a gente não cuidar, é o caos. O caos seria o natural, né? Ou principalmente produzido pelo ser humano. Então a gente precisa, de alguma maneira, buscar organizar. No caso, eu tive a oportunidade de
entrar para um escritório bem lá no início da minha carreira de arquiteto, que é a Dávila Arquitetura, que, ao meu ver, casava muito bem essas duas coisas, né? Tinha um propósito, uma visão, como uma visão empresarial, no sentido de que a arquitetura, ela poderá, né? A gente pode falar sobre isso depois, mas a arquitetura podia ser a consequência de um bom planejamento, de um bom pensar, de uma boa organização. Quer dizer, é um pouco o contrário da nossa tentação de, pelo entusiasmo, pegar e sair fazendo e achando, né, que baixou o santo, a gente teve aquela inspiração e que tudo se resolve ali. Não necessariamente, ou provavelmente não. Então, na Dávila, eu tive a oportunidade de ver que era possível sim fazer uma arquitetura de uma forma organizada, planejada, e talvez o principal que era muito diferente naquela época, eu já percebia quando via meus colegas em outros escritórios e a experiência direta que eu mesmo tive em outros locais de trabalho, mas é a criação coletiva, é a construção coletiva. Isso talvez seja, então, a gente pode falar um pouco depois falar um pouco sobre como é hoje, mas naquela época eu via como uma grande novidade, assim, ao invés de ter aquele sujeito que é o arquiteto famoso, que aliás também me inspirou para fazer arquitetura, acho que, né, sou fã, né, do Niemeyer, acho que é um dos maiores arquitetos que já pisaram na Terra até hoje, mas eu queria, se possível, ser um Niemeyer, mas era um modelo assim, de inspiração. Mas na Dávila eu vi que pela complexidade no mundo de hoje, ou no mundo que a gente vivia então, né, naquela época, a arquitetura ela precisava se transformar numa criação coletiva, né? Isso o Alberto Dávila nos mostrou na prática que menos ego e mais foco, mais objetividade naquilo que a gente precisa alcançar. O que a gente precisa alcançar não é um deleite próprio, esse resultado não é um deleite próprio, digamos assim, é o deleite da pessoa que nos contrata, do nosso cliente, porque efetivamente é ele que vai usar aquele espaço arquitetônico, independentemente dele ser a pessoa que está pagando, né? Porque a gente vive disso, a gente precisa de ser remunerado, mas quem vai usar aquele espaço é que realmente tem que ser satisfeito, e muito menos o nosso ego, né? Mas a gente encontra prazer em fazer isso, então daí vem a satisfação por ter alcançado esse resultado de satisfazer quem a gente precisava satisfazer com aquele espaço. Escritórios que são provavelmente os mais famosos do mundo, que a gente vê no noticiário, que a gente acompanha as obras mais famosas, que ganham mais prêmios, que tem mais clientes, mais projetos e tudo mais. Na fachada existe uma pessoa, que é uma marca, né? Mas quando você vai analisar, esse escritório é um escritório com dezenas, centenas, até milhares de pessoas às vezes, né? Não aqui no Brasil, mas no mundo a gente tem exemplos assim. Então, hoje a gente vê que a arquitetura é uma criação coletiva, em que pese a dificuldade de se fazer algo coletivamente. Acho que todo mundo sabe, em qualquer atividade que a gente trabalhe, né, desde um grupo, aliás, desde você conviver com seus irmãos, né, os seus primos, algo do tipo, seus coleguinhas, vizinhos, até passando pelo grupo de trabalho na escola e até o trabalho coletivo na empresa, por exemplo, é muito difícil. É difícil conciliar ideias, objetivos das pessoas num mesmo sentido. Então, acaba que a arquitetura, tendo esse desafio, ela é desafiada também a ser um processo de organização. E organizando de alguma maneira, né, a gente consegue realmente atingir esses objetivos. É por isso que hoje
a gente consegue projetar e construir obras de 1 quilômetro de altura, né? Sedes gigantescas de empresas, ou construir milhares de residências ao mesmo tempo. Quer dizer, as obras elas têm uma escala muito maior que a gente jamais conseguiria realizar, talvez no espaço de uma vida, se a gente não fizesse isso de forma coletiva. E nessa forma coletiva entra a inteligência de milhares e milhões de pessoas. A própria tecnologia que a gente como arquiteto usa hoje, né, chega para a gente como um download, a gente compra um software, faz o download, instala, mas aquele software ali já teve não sei quantas pessoas pensando ao longo de anos e anos para depurar aquela ferramenta que a partir dali a gente vai usar. Então, se a gente olha sob qualquer ponto de vista, usando uma ferramenta, trabalhando efetivamente com arquitetura no dia a dia, a gente sempre depende dos outros e a gente passa por um aprendizado que é como saber sorver o que os outros têm para nos oferecer, usar o melhor talento das pessoas e como também a gente pode colocar a nossa inteligência, o nosso talento a serviço das outras pessoas, que nem sempre é o que a gente acha que é, né? Por experiência própria, eu falei, olha, eu idealizei que eu ia ser o Niemeyer, né? Mas hoje eu não sou o Niemeyer, mas talvez eu tenha que agradecer a Deus por isso, né? Acho que talvez não caiba 2 Niemeyers no mundo, não cabem 2 Alberto Dávilas no mundo, né? Cada um de nós é diferente, mas eu tenho uma satisfação, um senso de contribuição já no presente em relação à comunidade, à humanidade, né? Porque pelo menos em uma parte dessa história aí do mundo, eu estou tendo a oportunidade de colaborar. E eu sei que, de alguma maneira, eu estou fazendo a diferença, né? No futuro, a minha visão continua sendo que a gente só vai conseguir as coisas através da interação com os outros, né? Não só através da tecnologia, né? Hoje a gente está pensando muito em interação em relação a redes sociais. Redes sociais, elas são uma criação muito recente. A gente nem sabe se daqui a 5 anos, 10 anos elas vão existir. O que a gente sabe que vai existir é uma comunicação cada vez mais intensa. A forma que essa comunicação vai acontecer, a gente pode tentar prever, mas não dá para prever totalmente. Com certeza vai passar pela informática, pelos recursos de comunicação, conexão realmente à distância, né, entre as pessoas. Mas, independentemente se vai ser fisicamente ou virtualmente, mas a conexão ela tem que acontecer. Mas a conexão não é só a conexão física ou que o software viabiliza. Eu vejo que na arquitetura a gente precisa ter, se a gente pudesse falar dessa forma, um coração aberto para comunicar, porque a comunicação, a parte de qualquer tecnologia, ela é uma intenção, é uma vontade, um desejo. E isso vale até para entender o desejo do nosso cliente. O que ele quer? Que espaço que ele pretenderá viver o resto da vida dele, não sei, por um período, não importa, ou trabalhar. Então, essa dificuldade que é inerente à comunicação, que é o nosso grande desafio, independentemente das tecnologias.